Ao aprofundarmos a questão da homossexualidade na teoria psicanalítica, é fundamental reconhecer que Freud não apenas sustentou teoricamente suas posições, mas também as afirmou publicamente e na prática institucional. Em 1903, quando a homossexualidade era tratada como um problema médico e jurídico, Freud posicionou-se contra sua criminalização, recusando a ideia de que se tratasse de algo a ser julgado nos tribunais. Esse posicionamento encontra coerência com aquilo que ele já vinha elaborando nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde afirma que a pulsão sexual humana não possui objeto fixo e que a escolha de objeto resulta das vicissitudes do desenvolvimento psicossexual. A afirmação freudiana de que os homossexuais não devem ser tratados como doentes decorre diretamente de sua concepção metapsicológica da sexualidade. Se toda a sexualidade humana é inicialmente polimorfa, se as pulsões parciais precedem a organização genital, e se a bissexualidade constitucional é pressuposto do psiquismo, então a escolha de objeto não pode ser tomada como critério diagnóstico de normalidade ou patologia. O que interessa à psicanálise não é o sexo do objeto, mas a economia libidinal, os destinos da pulsão e a posição do sujeito diante da castração e do complexo de Édipo. Em 1921, quando questionado sobre a admissão de um analista homossexual à associação psicanalítica, Freud posiciona-se contra qualquer exclusão baseada na orientation sexual. A decisão, segundo ele, deveria depender das qualidades clínicas e éticas do candidato, e não de sua escolha de objeto. Essa posição é inteiramente coerente com o princípio fundamental da psicanálise. A investigação do inconsciente não se orienta por normas morais, mas pela escuta da singularidade. A carta de 1935, dirigida a uma mãe americana preocupada com a homossexualidade do filho, reforça ainda mais essa perspectiva. Freud afirma que a homossexualidade não é vício, nem degradação, nem doença, mas uma variação da função sexual. Essa formulação só pode ser compreendida à luz da teoria da pulsão desenvolvida em As Pulsões e Seus Destinos, onde a pulsão é definida como conceito fronteiriço entre o somático e o psíquico, sem objeto predeterminado. O objeto é contingente, o que permanece constante é a exigência de trabalho imposta ao aparelho psíquico. Quando Freud sustenta que o interesse sexual exclusivo de homens por mulheres também precisa ser elucidado, ele desloca radicalmente o debate. A heterossexualidade deixa de ser o padrão natural autoevidente e passa a ser igualmente resultado de um percurso edípico, de identificações e de renúncias. Em Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância e no estudo sobre a psicogênese da homossexualidade feminina de 1920, ele mostra como as escolhas de objetos se articulam às fantasias inconscientes, às relações primárias e às fixações libidinais. A teoria do complexo de Édipo, especialmente tal como reorganizada a partir de 1923 com a formulação estrutural do eu, isso e supereu, permite compreender que a orientação da libido depende das resoluções edípicas e das identificações com as figuras parentais. A escolha de objeto é um destino pulsional, não uma decisão racional. Ela resulta de compromissos entre desejo, lei e identificação. Freud também demonstra que não há diferença qualitativa essencial entre homossexualidade e heterossexualidade. Ambas podem estar presentes em sujeitos neuróticos, psicóticos ou perversos. A estrutura não se define pelo objeto escolhido, mas pela posição subjetiva diante da castração, pela forma de lidar com a falta e pelo modo como o desejo se organiza. A noção de homossexualidade latente decorre dessa concepção. Se todos os sujeitos são originalmente bissexuais do ponto de vista pulsional, então traços homossexuais podem permanecer no inconsciente mesmo quando a escolha manifesta é heterossexual. Isso aparece na clínica sob a forma de identificações, rivalidades, transferências e inibições. A análise não visa corrigir o objeto, mas tornar consciente a trama inconsciente que sustenta os investimentos libidinais. Assim, ao afirmar que a orientação da libido em direção a objetos do mesmo sexo ou do sexo oposto
não implica diferença normativa, Freud inaugura uma ruptura decisiva com o discurso médico de sua época. A psicanálise não patologiza a escolha de objeto, ela interroga o desejo. A sexualidade, para Freud, é sempre mais ampla que a genitalidade e sempre atravessada pela história singular do sujeito. O afeto infantil pelos pais, revivido na puberdade, orienta a escolha de objeto, mas não a determina mecanicamente. O que se constitui é um percurso, marcado por fixações, regressões e sublimações. É nesse campo que a clínica opera. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.